Olá, amado, olá, amada. Aqui é Elisa Rodrigues e seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes energéticas e espirituais. É que a gente se reconecte com a nossa quinta essência de maneira diária, constante, gentil, suave e consistente. A equipe que nos acompanha hoje é a equipe da Jornada dos Dragões. Falo sobre ela no fim dessa mensagem. E hoje a gente vai falar sobre o mundo interior. Vamos dar uma pincelada, né? Porque esse é um assunto tão extenso, tão profundo, tão amplo, mas ao mesmo tempo tão negligenciado. A gente vai vivendo na correria do dia a dia e vivendo e mergulhando nas questões cotidianas, chamadas de atenção para coisas como filhos, trabalho, família, problemas. A gente está sempre sendo chamada para lidar com questões externas. E tá tudo bem, faz parte da vida. A vida, ela é esse movimento externo, contínuo. E é isso que define essa nossa dimensão. Mas nós também somos um mundo interno. Nós também temos uma parte profunda que habita o nosso ser e que geralmente, da forma como nós vivemos, ou pelo menos somos ensinados a viver, esse mundo interno acaba sendo negligenciado. Só que ele também é um mundo. Acho que era essa questão para mim hoje, né? A ser jogada à luz, assim. É um mundo também. Não é porque é dentro da gente que é pequenininho. Nós somos universos dentro de nós, assim, e muito particulares, infinitos particulares, como diz a música. E esse chamado contínuo para ação na nossa sociedade acaba criando em nós uma certa aversão ao mundo interno. Então a gente tem dificuldade de lidar com pessoas introvertidas, né? A gente tem aí, estatisticamente, existem estatísticas que dizem que 1/3 da população é introvertida e 2/3 é extrovertido. Então aquelas pessoas extrovertidas já não entendem esse processo do introvertido, que é um ser que geralmente habita mais o mundo interno, convive mais com o seu mundo interno. A gente tem dificuldade de lidar com pessoas que se retiram por algum motivo da vida, mesmo que seja por alguns instantes. Então, aquela pessoa que fala, olha, esse final de semana eu não quero ver ninguém, ou olha, hoje eu quero ficar quietinha no meu quarto. É natural. Esses momentos de reclusão são naturais. É natural que o ser humano precise recarregar a bateria dele. É natural que o ser humano tenha momentos de uma hibernação de atividades, sabe, assim. Claro, a gente não tá falando aqui sobre depressão, a gente tá falando de quadros comuns, tá? É muito corriqueiro a gente, inclusive, perceber que algumas vezes a gente fica gripado, resfriado, porque a gente estava precisando de uma certa reclusão. É bem comum a pessoa estar num ápice de estresse e aí ela ter uma doença leve, assim, uma coisa rápida, uma intoxicação alimentar, uma coisa de 1 dia, 2, em que ela tem que se recolher e aí ela tem uma justificativa para se recolher, para se recompor. E ela não está só se recompondo daquela doença, ela está se recompondo de um contexto, muitas vezes. Claro, não estou generalizando.
né? Cada caso é um caso, mas é uma coisa meio que é um senso comum, né? Recorrentemente a gente ouve pessoas falando, eu fiquei gripada e acho que foi de estresse. Eu tive que passar, eu passei 20 horas dormindo e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque esses processos de reclusão fazem parte da natureza do ser humano. O ser humano, ele é um ser dual, em que deveria navegar de maneira equilibrada o mundo externo com o mundo interno. E nesse baralho aqui que eu estou usando, o mundo, a carta do mundo é a carta da psique. E é linda, ela é uma borboleta ainda por cima. Eu acho uma das cartas mais bonitas desse deck aqui, porque realmente a gente, quando vê a carta tradicional do mundo nos outros tarôs, é aquela mulher com aquela auréola em volta, né? Aquela coroa de louros em volta, com os 4 animais, geralmente que representam os 4 evangelistas, aquela coisa de uma potência, de uma coisa externa grandiosa que aconteceu. E aqui não, aqui tem essa sutileza do mundo interno, assim. O mundo é o herói, né? Que aqui nesse baralho, o bobo, né? O tolo, o herói, né? É o Mago Merlin. Ele quer chegar no fundo da psique dele. Então, existem jornadas que são para fora e existem jornadas que são para dentro. Quando a gente vai estudar sobre a crise da meia-idade, que é um assunto muito importante, muito relevante, não tem uma idade certa para entrar na crise da meia-idade, mas aí tem autores que vão falar que é entre 35 e 45 anos, vai depender muito do estilo de vida que a pessoa teve. Que a crise da meia-idade é aquele momento que você fez tudo o que você tinha para fazer, você fez o checklist, falaram, olha, se você fizer tudo isso, você vai ser feliz. Então, você vai ter um trampo, filhos, casa, nanana. Aí você faz o checklist e descobre que você não está sendo feliz com o checklist. E aí, você percebe que você construiu uma identidade até aquele momento, né? Aqueles 30 e tantos anos, 40 e tantos anos, você construiu baseada no que falaram para você, que era a vida. E aí você chega num ponto e fala, pera, acho que eu preciso revisar todos esses conceitos para construir daqui em diante, né? Dessa metade em diante, eu preciso construir baseado nos meus conceitos. E essa é a jornada para dentro. E eu acho que assim, na primeira metade da vida a gente faz uma jornada para fora e é muito natural, porque a gente tem muitas demandas externas, a gente tem família, a gente tem uma questão de sobrevivência, uma construção de carreira, tal. Mas depois de um determinado ponto, a jornada interna, ela clama por ser caminhada. Claro, existem pessoas que nasceram e desde muito cedo já entraram na jornada interna, existem. Eu comecei a minha jornada interna muito jovem, porque eu sempre fui apaixonada pelos assuntos internos, né? Então, eu costumo marcar o meu tempo de estudo a partir do momento que eu comecei a estudar tarô, que foi com 14 anos. Então, só que anteriormente eu já tinha lido muito sobre mitologia e coisas que fazem muito parte da minha vida hoje. Já com uns 10 anos eu já lia. Então, assim, existem pessoas que receberam um chamado muito cedo para o mundo interno. Principalmente pessoas introvertidas como eu. E altamente sensíveis. Mas a maioria das pessoas, ela vai ter essa primeira etapa da vida muito focada na parte externa. Eu também tive uma vivência de jornada externa até a crise da meia-idade. E da crise da meia-idade em diante, eu pude já fazer as minhas definições. E não, eu gosto mesmo do mundo interno. Isso não quer dizer que a sua segunda metade da vida você vá viver no mundo interno. Mas, mesmo que a pessoa seja externa, seja extrovertida, ela vai ter que dar uma passadinha lá, no mundo interno. Porque ela precisa fazer esse movimento ali do casulo para virar borboleta, desse reencontro com a psique dela. É um processo de ampliação
de quem você é. Porque quando você aprende a andar no seu mundo interno, você se sente mais completo. Você percebe que você é uma pessoa dual, que você navega nesses dois lugares e tá tudo bem. Que a gente é meio anfíbio, assim. É meio terra e meio água. É meio externo, meio interno, sabe? É meio mente, meio emoções. E tá tudo bem, e essa é a beleza da coisa. A gente ser tudo isso. É isso que dá para as pessoas profundidade, complexidade. É isso que torna as pessoas interessantes. É isso que torna as pessoas resistentes, resilientes, maduras, corajosas, né? Porque não é a pessoa, ela deixa de ser uma aventureira no sentido de se meter em coisas que ela nem sabe para viver, para correr riscos calculados e às vezes fazer coisas que ela sabe que serão muito difíceis e talvez até dolorosas, mas que são necessárias. E isso é muita coragem, né? Que é agir com o coração. E tudo isso vem do mundo interno. Todas essas falas, todos esses arquétipos, todas essas histórias, essas percepções vêm do mundo interno. E é muito bom viver esse mundo interno. Acho que onde eu quero chegar é esse mundo interno também é um mundo. E é um mundo que vale a pena ser explorado. Tanto quanto esse mundo externo também vale. Muito legal fazer viagens, conhecer lugares, ter vivências, passar por experiências físicas. E também é muito bom fazer isso no mundo interno. É muito bom se autoconhecer, é muito bom buscar coisas que nos tragam um olhar mais profundo sobre nós e sobre os outros. E entender aquela lógica subjacente às coisas, porque às vezes parece que as coisas são muito ilógicas, mas é que na verdade a gente não está olhando para todas as variáveis ali da situação. E viver o mundo interno nos dá mais tarimba, porque a gente começa a perceber sentimentos nas pessoas que não são tão superficiais, não são tão óbvios, mas aí quando você percebe esses sentimentos, você começa a entender como vai administrá-la. Você consegue perceber que determinadas situações fazem ou não fazem sentido. Você começa a perceber que determinadas atitudes suas não são suas. Elas são emulação, elas são algo que você aprendeu, mas não algo que você concluiu, algo que você decidiu fazer. Foi algo num movimento automático. Tudo isso amplia o mundo. Do mesmo jeito como é fascinante olhar para esse mundo externo e ver montanhas e rios e praias e fossas abissais, e tudo isso é fascinante olhar o nosso mundo interno e descobrir que ele tem muitas coisas e os das outras pessoas também. Então hoje, a reflexão de hoje é um convite para você olhar para o seu mundo interno um pouquinho. Eu sei que a gente não tem o hábito, eu sei que para algumas pessoas é muito mais difícil, mas olhe um pouquinho para como você faz coisas quando você está quieto, em silêncio, ou para onde a sua cabeça vai, ou como que determinadas coisas trazem sentimentos, pensamentos, impulsos. Tudo isso vem do mundo interno. Perceber, se conectar com o além, se conectar para dentro. Se conectar no intangível, no que não é dito. Acho que tem todas essas questões para a gente se entender maior, se entender melhor. A gente é tão profundo e a gente é tão múltiplo. Se a gente se desse conta disso, a gente sairia tão fácil daquela cilada da comparação, porque
seria como tentar comparar duas digitais, que não faz o menor sentido comparar a digital de uma pessoa com a outra, no sentido, qual digital é melhor? Não, são duas digitais, né? São mapas próprios. Se a gente percebesse o tamanho que a gente tem, a gente sairia muito fácil do jogo da comparação, sairia muito fácil do lugar do despertencimento, porque a gente entenderia que a gente não é comparável, que as características são únicas e que todos nós pertencemos a um mesmo lugar, que é essa raça humana imensa, plural, diversa, sortida. Então hoje o convite é esse, para você mergulhar um pouquinho no seu mundo interno, perceber um pouquinho hoje, amanhã você percebe mais um pouquinho, entender o seu tamanho, se permitir ser grande dentro do mundo interno. E essa grandiosidade nasce do olhar mesmo, né? Aquilo que a gente não ilumina, aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente não reconhece, não cresce, não brilha. Então, que hoje seja um dia de mergulho no mundo interno, com as bênçãos aí de psique. E eu espero que essa energia linda, né, dessa mensagem, porque realmente a mensagem de hoje veio com uma energia muito, muito bonita, assim. Que essa energia linda, que está sendo co-criada com a equipe dos dragões, chegue profundamente em você. A jornada dos dragões é uma jornada de autoconhecimento, de clareza, de poder. Uma jornada de 5 semanas que a gente cria, a gente, né, os dragões, esses mestres alquímicos elementais, junto comigo, criam para te ajudar numa questão que você tem, trazendo clareza, trazendo poder, trazendo percepção, profundidade durante 5 semanas. Uma jornada criada especialmente para você. Então, se você sente um chamado, é só entrar em contato comigo pelo link que está na descrição da mensagem, tá? Fique bem e até amanhã.